Bom, hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais intensas e apaixonadas de todo o Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Gálatas. E olha, já vou adiantando, essa não é uma carta tranquila não, é um verdadeiro manifesto, sabe? Uma defesa fervorosa da liberdade que está bem no coração do Evangelho. E para a gente entender essa urgência toda, vamos direto para o meio do drama, porque isso aqui é chocante. O apóstolo Paulo confrontando publicamente Cefas, e Cefas é ninguém menos que Pedro, um dos pilares da igreja. Imagina a cena. Isso não foi uma conversinha particular, foi uma repreensão aberta na frente de todo mundo. E isso, claro, levanta a grande questão que vai guiar a nossa conversa. O que estava em jogo de tão importante para precisar de uma atitude tão drástica assim? A resposta para essa pergunta revela a alma dessa carta e o porquê de tanta paixão. Para entender o que aconteceu, a gente precisa ir na raiz do problema. Aquele confronto lá em Antioquia, na verdade, era só um sintoma, sabe? Um sintoma de uma crise muito maior que estava se desenrolando nas igrejas da Galácia. A carta já começa de um jeito abrupto, sem aqueles cumprimentos todos que eram costume. Paulo vai direto ao ponto, com um tom de espanto, de incredulidade mesmo. É como se ele não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Para ele, o próprio fundamento da fé que ele tinha ensinado estava sendo colocado abaixo. E que evangelho diferente era este, afinal? Era uma mensagem que um grupo de agitadores estava espalhando. Eles diziam basicamente o seguinte: a fé em Cristo é ótimo, mas para ser salvo de verdade tem que seguir as leis judaicas também, como a circuncisão. Era, no fim das contas, uma mensagem de fé mais obras. E para Paulo, essa pequena adição, nossa, ela mudava absolutamente tudo. O futuro do cristianismo estava em jogo ali. Ele se tornaria uma religião global ou continuaria sendo uma pequena seita judaica? A coisa era séria. Então, como é que Paulo responde a essa crise toda? Ele constrói uma defesa muito poderosa em duas frentes. Primeiro, ele defende a própria autoridade como apóstolo. E segundo, ele defende a verdade do seu evangelho. Primeiro, a questão da autoridade. Paulo basicamente diz: olha, a minha mensagem não veio de segunda mão. Eu não aprendi com os apóstolos lá de Jerusalém. Ele afirma que recebeu a mensagem diretamente de Cristo. Isso coloca o evangelho dele no mesmo nível de autoridade que o de qualquer outro apóstolo. Ponto final. Agora vamos ao ponto central da defesa dele. De um lado está o evangelho de Cristo, a justificação, ou seja, como alguém é considerado justo diante de Deus. É um presente gratuito, recebido só pela fé. Do outro lado, aquele evangelho diferente, que diz que a justificação depende do esforço humano, da obediência à lei. E para Paulo, esse segundo caminho não leva à liberdade de jeito nenhum, leva de volta para a escravidão. E para provar o seu ponto, Paulo usa um exemplo matador. Abraão, o patriarca do povo judeu. Ele pergunta: gente, como é que Abraão foi considerado justo diante de Deus? Pela fé, e isso aconteceu séculos antes da lei de Moisés sequer existir. Ou seja, a fé sempre foi o caminho. Para deixar esse debate, que é bem teológico, mais claro e fácil de guardar na memória, Paulo faz uma coisa genial. Ele usa uma alegoria, uma história bem conhecida do Antigo Testamento, para ilustrar a diferença gritante entre essas duas formas de ver a salvação. Paulo usa a história das duas mulheres de Abraão para falar de duas alianças, dois pactos entre Deus e a humanidade. De um lado, Agar, a escrava. Ela representa a aliança da lei, aquela dada no Monte Sinai, que, segundo Paulo, gera filhos para uma escravidão espiritual. Do outro lado, Sara, a mulher livre. Ela representa a aliança da promessa, que é baseada na graça de Deus e que gera filhos para a liberdade. E essa é a grande conclusão da alegoria, o clímax da carta. Essa frase aqui resume tudo. Cristo não libertou as pessoas para que elas voltassem a uma nova forma de escravidão, debaixo de um monte de regras e rituais. Não. A liberdade é o objetivo. É para isso que tudo aconteceu. Ok, então surge uma pergunta crucial. Se não estamos mais debaixo da lei, isso quer dizer que podemos fazer o que bem entendemos? Paulo antecipa essa questão e na parte final da carta ele explica como é, na prática, viver essa liberdade. Primeiro, Paulo descreve exatamente o oposto da liberdade. É uma vida focada em si mesma, que ele chama de obras da carne. Ele faz uma lista de comportamentos que, no fundo, destroem relacionamentos, destroem comunidades. Para ele, isso não é liberdade de verdade. É só um outro tipo de prisão, a escravidão aos próprios impulsos. E aí, em contraste direto, ele apresenta o fruto do Espírito. Repara que não são obras do Espírito, mas fruto. O argumento é que uma vida de liberdade verdadeira, guiada pelo Espírito de Deus, produz naturalmente essas qualidades. Não é algo forçado pela lei.
É um crescimento orgânico, de dentro para fora. E aqui está a grande virada de chave. A liberdade do Evangelho não é liberdade para fazer o que se quer, mas liberdade de si mesmo para poder servir aos outros. O amor se torna, então, o verdadeiro cumprimento da lei. É uma liberdade que constrói e não uma que destrói. E tudo isso culmina nesta declaração uau, que é absolutamente revolucionária. Se a salvação é pela fé e não por pertencer a um grupo ou a outro, então todas aquelas barreiras sociais, religiosas e de gênero que dividiam o mundo antigo, elas simplesmente perdem o poder. Em Cristo surge uma nova humanidade, unificada. É uma ideia radical que ecoa até os dias de hoje e que nos desafia a pensar sobre o que realmente significa ser livre e, mais importante, o que significa ser um.